bem-vindos ao meu canal, para o Mesa do Pão, esse lugar para nós compartilharmos a palavra de Deus. E o tema desse vídeo é Desconfie de você mesmo. Isso, nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos. Você pode se perguntar, mas Everton, como assim desconfiar de mim mesmo? Eu preciso ser autoconfiante, eu preciso ter convicção, preciso, ter propriedade nas coisas que eu faço, nas decisões que eu tomo. Ok, isso é verdade. Mas as escrituras vão nos alertar, vão nos ensinar. Principalmente eu vou usar aqui bastante texto do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, para trazer instrução quanto a isso. E, por exemplo, Provérbios capítulo 3, verso 7 nos ensina que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós devemos temer a Deus e desviar do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não confie em si mesmo. Não confie nas suas habilidades, não confie no seu intelecto, não confie nas suas habilidades, não confie nas suas decisões. Sabe, nós precisamos ter a humildade e a dependência do Senhor, baseado no temor a Deus, de não ser sábio aos nossos próprios olhos, não andar naquela, eu sei o que eu faço, eu tô certo disso. Não, nós precisamos sempre trazer tudo diante da luz do Senhor, diante do conselho do Senhor, e então termos de fato a sua aprovação, a sua bênção, a concordância do Senhor. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sábio segundo sua própria sabedoria. Em outras palavras, Provérbios 3,7 está dizendo, não confie em si mesmo, sabe? Não confie nas suas próprias convicções. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, Tema a Deus e desvie-se do mal. E evite o mal. Então, começando com esse texto, Provérbios 3,7, nós já fundamentamos aí o quanto que esse tema é importante, desconfiar de nós mesmos. Por quê? Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso próprio coração. É isso mesmo. Nós precisamos sempre colocar o nosso coração diante do crivo, diante do fogo de Deus, para que Ele possa provar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, olha como isso é importante. Se do nosso coração procedem todas as coisas, como o Senhor Jesus vai respaldar esse verso das Escrituras aqui em Provérbios 4:23, Jesus vai ensinar sobre isso, que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Então, o que sai do homem, sai do coração do homem, é o que contamina, porque é o que sai do coração que conta. Então, acima de tudo, olha o conselho da sabedoria, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, o coração é uma coisa muito séria, uma coisa determinante em tudo que nós fazemos, em tudo que nós nos dispomos a realizar, em todas as esferas da nossa vida, negócios, relacionamentos, obras ministeriais, enfim, tudo, nossos planos, dos mais simples até os mais complexos, tudo então depende do nosso coração, da motivação do nosso coração. Então aí é o ponto que nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos. Por quê? Provérbios 21:2 diz o seguinte, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Olha que interessante. Todos os meus caminhos aos meus próprios olhos, segundo a minha própria sabedoria, e por mais que eu julgue que esses meus desejos, projetos, planos sejam lícitos, sejam justos, sejam legais, sejam até mesmo agradáveis a Deus, eu não tenho a capacidade que Deus tem de pesar o meu coração, de julgar, de avaliar o mais profundo da motivação, da intenção do meu coração. E para Deus é isso que conta. Por mais que aos olhos naturais, o meu plano, a minha proposta, a minha obra ministerial que eu estou propondo realizar, seja lícita, seja boa, seja correta, Deus vai provar, Deus vai julgar, Deus vai avaliar o meu coração. Daí está o ponto do quanto nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade de, por nós mesmos, de julgar, de avaliar o mais íntimo e profundo das intenções do nosso coração. Só o Senhor tem. Então, qual é o ponto? Jeremias 17, verso 9, diz o seguinte, o coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Olha a profundidade que é isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha o que Deus está nos ensinando, nos revelando através do profeta Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, eu destaco que eu, você, nós, seres humanos, nós não somos capazes de avaliar, de julgar o nosso próprio coração no mais profundo e íntimo das suas motivações e intenções, mas o Senhor sim. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Então, desconfiar de nós mesmos se baseia nesse entendimento das Escrituras, nessa sabedoria espiritual, de que o coração é o mais enganoso de tudo. E de tudo que nós devemos guardar nosso coração. Por quê? Nós fazemos planos, né? Nós falamos aqui de Provérbios 4:23. Provérbios 21:2, perdão. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor prova, pesa, avalia o coração. Então, se o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, então eu preciso ter muito temor a Deus, preciso ter muita prudência, não ser sábio aos meus próprios olhos, não confiar em mim mesmo, pelo contrário, desconfiar de mim mesmo. Desconfiar de mim mesmo não é andar em insegurança, não é andar em mente dividida, dúvida, ser aquela pessoa, temerosa para tudo. Eu estou querendo fazer essa viagem, meu Deus, mas será? Eu estou querendo operar nessa obra ministerial, mas meu Deus, será que não? Não é nesse ponto, não é ser uma pessoa, insegura, mas é ser íntegro para reconhecer que, ainda que os meus planos, meus caminhos, minhas propostas, pareçam justas aos meus próprios olhos, o Senhor vai provar meu coração. E se o coração é a coisa mais enganosa que existe, eu preciso ter sabedoria espiritual, temor do Senhor, para ir diante de Deus e consagrar a Deus, dedicar a Deus, apresentar diante do Senhor, diante do conselho do Senhor, da luz da sua verdade, a esses planos, esses intentos, esses projetos, para que Ele possa então, por meio do seu Espírito, sondar meu coração e avaliar, e pesar, e julgar, as motivações e as intenções, porque o que conta para Deus é isso, não é? Então, essa é a grande verdade sobre nós desconfiarmos de nós mesmos. Os homens dos últimos tempos são homens que, como a Bíblia descreve, arrogantes, homens orgulhosos, ou seja, essa doutrina do mundo que é regido pelo Deus desse século, o príncipe desse mundo, Satanás, coloca cada vez mais o homem no centro, coloca o homem como dono de si mesmo, o que importa é você fazer o que você quer, independente de quem. Não, isso não é bíblico, isso não é espiritual, isso não glorifica Deus. O homem não é capaz, de ser dono do seu próprio nariz. Nós precisamos temer a Deus ao ponto de colocar diante dele, de buscar pela sua presença, sua luz, para então julgar o nosso coração ao ponto de nós termos a convicção que tudo que estamos fazendo, relacionamentos, ministério, finanças, negócios, projetos pessoais, viagens, enfim, tudo que nos propomos viver e fazer está diante de Deus para que nós possamos ter a sua aprovação. Porque o que prevalece, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então, olha como a sabedoria é tão valiosa nisso tudo que nós estamos trabalhando aqui. Se eu faço planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu temo a Deus, se eu confesso o Senhor, se eu estou buscando agradá-lo, por mais que eu faça planos, o seu propósito é que prevalece. O seu propósito prevalece. Então, eu tenho que me sujeitar, me submeter diante de Deus. Então, eu quero repetir Jeremias 17:9, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Olha que interessante, não é? Então, qual é a solução? Qual é a chave? Não é? Como que nós desconfiamos de nós mesmos de uma maneira equilibrada, de uma maneira espiritual? É nos colocando nesse lugar de dependência do Senhor. É nos colocando nesse lugar de esperar no Senhor. Nos colocando nesse lugar de integridade, de saber que nós podemos ser enganados sim pelo nosso próprio coração.
não a gente tendo uma motivação errada, cauterizada, consciente, vou fazer isso aqui com essa má intenção. Não, nós não vamos fazer isso. Mas ainda que os nossos planos, como nós vimos aqui nas Escrituras, ainda que nossos planos pareçam para nós piedosos, corretos, Deus vai julgar o nosso coração para ver o que de fato está lá no mais íntimo da motivação e intenção do nosso coração. É isso que conta, porque nós não podemos enganar a Deus, nós podemos enganar nós mesmos, nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas o Senhor não. E se nós queremos o agradar, nós precisamos aprender a temê-lo ao ponto de desconfiar de nós mesmos. Ou seja, ir diante de Deus com sinceridade de coração e nos expor nossos planos, expor nossas ideias, expor nossos projetos, não é? A sua presença, a sua luz, ao seu espírito, para que possamos então fazer tudo com convicção de que temos o aval, a permissão, a aprovação do Senhor. Esse é o lugar mais seguro e mais abençoado que nós temos para viver. Então, qual é a chave? Qual é o ponto aqui que nós precisamos praticar? Que é um verdadeiro desafio. Exige de nós muita integridade, uma integridade que nos coloca no lugar de sermos imparciais quanto a nós mesmos, né? É uma grande sabedoria espiritual, representa a maturidade espiritual quando nós aprendemos a julgar a nós mesmos. Em outras palavras, liderar nós mesmos, sabe? Sempre o que eu estou fazendo está certo, sempre, sabe, com esse senso de responsabilidade, de temor, o que eu estou fazendo está correto, de conseguir buscar avaliar nosso próprio coração, porque isso é prudente, isso é sabedoria espiritual. Bom, mas a forma como nós biblicamente desconfiamos de nós mesmos é praticando Salmo 139, verso 23 e 24. Davi aprendeu isso, Davi alcançou isso e ele nos revela nesses dois versos do Salmo 139 uma oração que Davi faz, que deve ser a nossa oração sempre quando se trata dos nossos planos, projetos, aquilo que estamos propondo viver, realizar, os relacionamentos que estamos propondo ter, os ministérios que queremos exercer, tudo que estamos nos empenhando e nos envolvendo. Davi fez uma oração que custa tudo. Esse é o grande ponto. Davi orou: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me e conhece as intenções, as motivações do meu coração. Veja se há em mim algo que te ofende, veja se há em mim algo que não te agrada, algo que está contrário à sua vontade, e me guia pelo caminho eterno. Olha que coisa maravilhosa. E como eu disse, isso custa tudo. É uma oração tão poética, tão linda, mas a prática disso custa tudo. É cruz, isso aqui é renúncia, isso aqui é evangelho. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, prova-me. Olha que interessante. Deixar com que o Espírito de Deus prove o nosso coração. Peraí, sobre algum plano, alguma proposta, alguma ideia que estamos tendo. O Espírito Santo poder provar. Deixa eu ver o que eu encontro aqui. Eu encontro pureza, eu encontro humildade, eu encontro amor a Deus, amor às pessoas, eu encontro orgulho, eu encontro vaidade, eu encontro competição. Isso é tão sério. Prova-me, ó Deus, e me conhece. Conhece as minhas intenções. Veja se há no meu coração. Veja se no meu coração tem algo que te desagrada, te aborrece, te entristece, não condiz com a sua vontade, com o seu reino, com seus princípios, e me guia pelo caminho eterno. Então, quando nós aprendemos a desconfiar de nós mesmos, nesses termos, né, de apresentar a Deus, colocar diante de Deus, sujeitar a Deus tudo o que propomos fazer, todas as esferas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, tudo que estamos envolvidos, buscar a palavra que vem da boca de Deus, deixar a luz do Senhor resplandecer, iluminar, né, o nosso próprio coração, ao ponto de a gente conseguir enxergar. Eu não vou fazer mais isso, esse plano. Na verdade, eu estava com uma motivação de vaidade, de competição, de remorso, seja o que for, sabe? Isso é maravilhoso, porque nós não queremos perder tempo. Nós não queremos fazer coisas que no fim não vai glorificar Deus, não vamos ter a sua aprovação, sabe? E agradar homens é uma coisa, mas o que importa é agradar a Deus. Então, nós precisamos não andar
na nossa própria sabedoria, confiando em nós mesmos. Eu sei, eu consigo, eu posso, eu tenho minha convicção. Não, vamos temer a Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus e evite o mal. Provérbios 3:7. Vamos lembrar disso. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 21:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor prova o coração. Então, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Então, a chave, a solução para não cairmos nesse erro de sermos sábios aos nossos próprios olhos, de confiar em nosso próprio coração, é expor o nosso coração à luz do Senhor. Orar como Davi: sonda-me, ó Deus, e me conhece, prova-me e conhece minhas intenções, minhas motivações, e me guia. Veja se está em mim alguma coisa que esteja errada, sonda, esquadrinha, avalie, veja se tem alguma coisa fora do lugar, desalinhada do seu propósito, da sua vontade, do seu caráter, e me guia pelo caminho eterno. Então, fazer tudo na plena e perfeita vontade de Deus é a coisa mais bem-sucedida. Ter um relacionamento, respaldado pelo Senhor é a melhor coisa. Entrar no negócio onde o Senhor pode provar as motivações e intenções do nosso coração, e encontrar o nosso coração reto diante dele e falar: sim, pode ir, eu estou com você, é o melhor negócio que existe. Não é? Realizar uma obra ministerial com a aval do Senhor, com a bênção de Deus, sabe? É a melhor coisa, porque Ele vai estar conosco, Ele vai respaldar isso com a sua presença. Então eu quero trazer essa instrução nesse Mesa do Pão. Não confie em si mesmo, sabe? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não ande segundo o seu próprio coração. Deixa o Senhor te conduzir em tudo. Consagre ao Senhor tudo que você faz, seus caminhos serão bem-sucedidos. Apresente a Deus. Busque, espere no Senhor. Deixe isso em oração diante de Deus. Ouça o Senhor dizer sim, sabe? Se Ele disser não, maravilhoso. Toda vez que Deus nos diz não, Ele está dizendo em outras palavras: eu te amo. Ele está nos guardando, porque o que conta é agradá-lo, é fazer a sua vontade, é honrá-lo com tudo que fazemos. Então espero que isso te edifique, te instrua, te equipe, e esteja aí no meu canal, se inscreva, curta, mande para alguém esse vídeo e nos ajude a espalhar isso aí, e esteja sempre aqui para poder ser edificado pela palavra de Deus. Deus te abençoe.